A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, mais um devocional Unidas para Florescer, hoje em Romanos capítulo 10. Sempre recomendo que você faça a leitura de todo o capítulo, medite, faça suas anotações durante seu devocional. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos de Romanos capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele continua instruindo os cristãos daquela época e a todos nós hoje, de uma forma que vem esclarecer a razão da nossa fé. Então, no versículo 1 a gente já percebe o apóstolo Paulo aqui declarando que o bom desejo do coração dele e a oração dele a Deus por Israel é para que todos sejam salvos, é para a salvação. Então, esse era o desejo e a oração do apóstolo Paulo, porque ele via ali um povo que rejeitava a justiça de Deus, mas necessitava de uma transformação, de uma restauração em sua vida. E aí ele vem falando, declarando aqui que ele dá o testemunho de que ele tem zelo de Deus, mas aquele povo não tem entendimento. Muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, porém não está sendo direcionado pelo Espírito Santo. E é isso que o apóstolo Paulo ele vem trazer aqui no capítulo 10. E ele diz no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque os judeus ali, aquele povo, eles viviam totalmente pela lei de Moisés. Eles não entendiam que estava se cumprindo em Jesus todas as profecias do Antigo Testamento. E aí no versículo 8 ele fala, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E aí vem o versículo chave aqui em Romanos, quando ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
E ele complementa dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Muitas pessoas acham que não há necessidade de confessar Jesus publicamente, mas está aqui o versículo 9 e 10 de Romanos. Ele vem deixar bem claro que é necessário eu confessar com a minha boca e crer no meu coração. E essa confissão e essa atitude de crer que Deus ressuscitou Jesus ali dos mortos é uma atitude diária. Nós precisamos continuar crendo todos os dias, porque o que é essencial para a salvação está resumido aqui nesse texto do capítulo 10, né? E centraliza toda a razão da nossa fé no senhorio de Cristo e na sua ressurreição física corporal. Então, precisamos entender que a fé, ela deve estar, enraizada no nosso coração. E essa fé, ela abrange as nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade, e ela precisa afetar toda a nossa personalidade e o nosso caráter. Essa fé, ela deve envolver essa decisão pública, né, por Cristo como Senhor da nossa vida. E eu acho interessante quando ele fala: confessares ao Senhor Jesus. Tem pessoas que acham que só precisam entregar a vida a Jesus como Salvador, mas eu sempre repito isso. Jesus, ele tem que tomar o primeiro lugar, a primazia na nossa vida e no nosso coração. Tem muitos ensinos aí, doutrinas, né, evangélicas, entre aspas, que declaram que Jesus, ele só quer o coração, ele só quer que a gente declare essa fé. Mas não é verdade. Eu entendo. Olha, uma coisa interessante que eu encontrei aqui na palavra, que Jesus Cristo, ele é chamado Salvador 16 vezes no Novo Testamento. Porém, ele é chamado de Senhor mais de 450 vezes. Então, ninguém pode aceitar Jesus como Salvador sem também aceitá-lo como Senhor. Por quê? O que significa Senhor? Senhor vem do grego Kyrios, que significa aquele que tem o poder, que tem domínio, que tem a autoridade e o direito de mandar. Então, confessar Jesus como Senhor é declarar que ele é igual a Deus na nossa vida, né? A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ele é digno de todo o poder, de toda a adoração, de toda a confiança, de toda a minha obediência, e que nós vamos sempre estar orando e crendo em nome de Jesus. Então, Jesus, ele precisa ser aceito, repito, não apenas como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. E em todas as áreas, né? Na área da nossa vida espiritual, familiar, ministerial, na igreja, enfim, em todas as áreas, sabe? A vida financeira, eu tenho que apresentar a Jesus como eu devo conduzir minha vida financeira, a educação dos filhos, né? Tudo precisamos entregar na mão do Senhor. E por fim, nós precisamos também cumprir a palavra do Senhor, levar o id do Senhor. Porque ele diz no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem várias perguntas, né, que a gente precisa estar fazendo todos os dias. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí eu pergunto para mim e para você. Nós temos pregado o evangelho, nós temos feito Jesus ser conhecido, né? Nós temos anunciado Jesus como Senhor, como Salvador. Nós temos falado do amor de Deus verdadeiramente. As pessoas têm visto em nós o amor de Deus, porque nós precisamos anunciar a palavra, né?
E aí ele fala no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para alguém ser despertado em fé, somente através da palavra, do amor de Deus. E é interessante porque Romanos, no capítulo 10, aqui os versículos 14 e 15, nos lembra que nós precisamos falar para as pessoas, né? Quem vai ouvir, quem vai falar se não há quem pregue? Quem vai ouvir se não há quem pregue? Muitas pessoas podem ter ouvido falar de Deus e podem até acreditar que Ele é um Deus amoroso, mas não ouviram falar do seu amor por elas pessoalmente. Elas sabem que Jesus ama a todos, mas e por ela especificamente? Ela precisa ouvir isso. E nós é que somos os agentes do amor e da transformação através da palavra de Deus, do Evangelho, que salva, que liberta e que transforma. Então, é necessário a gente fazer sempre essa reflexão e agradecer a Deus. Porque se hoje nós estamos em Cristo Jesus, é porque alguém orou por nós, é porque alguém pregou, alguém falou do amor de Deus para nós e especificamente para a nossa vida. Então, quando a palavra é ouvida, a fé para quem crê nela é derramada. Está aqui no versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Depois que nós ouvimos a palavra e nós passamos a crer nela, amados, nós devemos continuar crendo e falando desse amor, desse evangelho transformador. Amém? Então, que Deus abençoe a tua vida, que você possa ser esse agente de transformação através do poder do evangelho e do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém.